Olá a todos! Esse é mais um episódio do Taca Pedra, dentro da nossa série nova, Lendas Lendárias do Cristianismo. E hoje nós vamos mexer em um vespeiro. Que vespeiro é esse? Vamos estar falando sobre o fim, a nossa proposta é por um fim na ditadura dos ungidos. O que? Estamos falando que não tem ungido mais, estamos falando que isso é invenção, que isso não tem cabimento bíblico. Você vai dar uma olhada hoje nesse nosso taca-pedra. Vamos estar falando sobre assuntos que são realmente complicados no dia de hoje. Já tem gente aí coçando a cabeça, falando o que esse cara vai falar. Bem, se é conosco, não vamos enrolar muito, porque precisamos de todo o tempo possível para tentarmos fechar este assunto. Que tem abuso acontecendo? Tem. Então vamos hoje pegar esse inimigo aí do abuso e taca a pedra nele. Devido à complexidade do assunto, ultrapassamos 5 minutos dos 29 que sempre utilizamos. Espero que vocês tenham paciência e assistam o vídeo até o final. Bem, e o que diz a Bíblia sobre isso? Muita coisa. Mas o interessante é que mais importante do que o que a Bíblia diz é o que a lenda diz. Essa série é Lendas Lendárias, então o que é que a lenda diz sobre ungidos do Senhor? Tem dois textos que são bem utilizados, né, por esse pessoal, e eu vou dar uma lida aqui. O primeiro deles é em Salmos, pode abrir aí a sua Bíblia, mas o texto está aqui, né, mas dá uma conferida, vai lá, confere. Então vamos lá, Salmo 105, versículo 15 diz assim, dizendo, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Esse texto aqui, esse pessoal ditador, ungidão, usa muito isso aqui para defender a sua postura, a sua imunidade diplomática celestial. É o que eles têm, eles acham que eles têm um tipo de imunidade diplomática celestial. Porque o diplomata, ele tem essa imunidade quando está em outro país. Ele fez lá alguma coisa, aqui mesmo no Brasil, foi um diplomata preso um tempo atrás, acusado de abusar de meninas, né, menores de idade, e ele foi até a delegacia, mas foi liberado porque ele tem imunidade diplomática. Então, muitos líderes defendem isso, que eles têm uma imunidade diplomática. Deus falou aqui, não toqueis nos meus ungidos. Mas tem um outro texto também, que está lá em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 6. Diz assim, Davi falando, e disse a seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Davi está aqui com Saul à sua disposição, né? Ele podia matar Saul, e ele fala, não vou mexer no ungido do Senhor, não. Longe de mim mexer no ungido de Deus. Essa ideia que nós vemos hoje é o quê? Se é o líder, você não pode falar mal dele, por quê? Porque ele é ungido do Senhor. E tem umas coisas muito loucas no nosso meio. O que nós aprendemos com isso? Parece que o sujeito, quando vira líder, ele é um intocável. Ele é o suprassumo, ele é a quarta pessoa da Trindade, ele é a representação, ele é o dedo de Deus na terra. Não mexe com ele que você está mexendo com o dedo de Deus e Deus vai te dar um tapa. Bem, a Bíblia não fala isso, mas eles acham, essa gente acha que por ser ali um líder, porque está à frente, duas coisas vêm sobre eles. A primeira questão é que eles são intocáveis mesmo.
Quantas vezes você já ouviu, olha, você não pode falar, mas o cara lá tá todo errado. Não, mas ele é um ungido de Deus. Ele aprenda com Davi. Davi podia ter matado Saul, mas Saul era um ungido. Você não pode mexer no ungido de Deus, senão a ira de Deus vai sobre você. Então a primeira coisa que eles falam mesmo, você está mexendo com o ungido, a mão de Deus vai contra você, eles têm essa imunidade, mesmo que eles estejam errados. E o segundo ponto é que eles acreditam piamente que por eles serem esses ungidos, eles têm algum tipo de poder vinda do céu que lhes dá uma autonomia divina. Eles podem decidir sobre vida e morte. A curse on every man and every woman that will stretch his hand against this anointing. I curse that man who dares to speak a word against this ministry. Tá vendo? Eles podem te amaldiçoar. Ah, rapaz, cuidado, se um ungido desse te amaldiçoa, a coisa fica feia. Rapaz, você vai sofrer porque o ungido disse contra você. Será que isso tem algum cabimento? Será que isso é bíblico? Olha só, daqui pra gente uma regra, tá? Ela vai ficar aqui, ó. Não pode haver nenhum tipo de ensinamento que não seja bíblico. É o que a Bíblia fala. Esses caras catam esses versículos e esfregam na cara dos pobres coitados sem conhecimento. Então vamos ir para a Bíblia, e só vale o que está na Bíblia, nada mais. Não me venha com historinha, não me venha com nada, porque é o que está na Bíblia, ok? Então vamos adiante. As pessoas pegam versículos bíblicos, distorcem o negócio, torcem tudo quanto é jeito e falam assim, porque isso quer dizer isso, porque isso aqui, em defesa, sempre em defesa, certo? Na hora que vai pegar algum versículo, defende. E quando a gente começa a falar muito sobre teologia, tem uns sujeitos aí, preguiçosos espirituais, são preguiçosos espirituais, eles olham assim, não querem pensar sobre, que citam muito o texto que está lá em 2 Coríntios. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3:6. Esse texto de 2 Coríntios, ele fala sobre a letra mata, e tem muita gente que pega e você fala assim, olha, você não pode estudar muito não, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Tá falando ali, letra, aprende, queridão, pra você não falar mais besteira com ninguém, aprende. Letra do texto é a lei. O apóstolo está falando da diferença da velha aliança com a nova aliança. A letra mata. Qual é a letra que mata? É o sujeito que foi pego em adultério, faz o quê? Taca a pedra nele e mata o fulano. É assim que funciona. A adúltera foi pega, mata a adúltera. O filho está desobedecendo o pai, não se conserta, mata. Então a lei mosaica mata. Mas o Espírito, a nova aliança, a graça vivifica, porque o adúltero é perdoado. A adúltera é perdoada. O filho rebelde é perdoado. Acordou agora? É isso que quer dizer. Não vai falar assim, porque a letra, não faça teologia, porque a letra mata e o Espírito vai aprender, rapaz. Não é isso não. Vai aprender! Tá? Letra, lei, ok? Espírito, graça. Estamos entendidos aqui? Vamos para frente. Quando falamos sobre Bíblia e vamos estudar o que está escrito na Bíblia, uma pitada de hermenêutica, sabe o que é hermenêutica? A hermenêutica é quando você pega um texto e busca todo o contexto ao redor dele, a parte histórica, a parte linguística. Você não vai catando um versículo isolado como esse de Coríntios e tacando na cabeça dos outros, não. Vamos ver os textos que defendem os ungidões intocáveis, né? Supra-sumo de tudo que é bom. Olha só, vamos lá. Salmo 105, quando ele fala no 105 aqui, não toqueis nos meus ungidos, nem maltratei os meus profetas, ele vai falando sobre o quê? Está falando sobre Israel, sobre os patriarcas. Esse texto está falando sobre aquilo que Deus fez, os livramentos que Deus trouxe para eles. E esse não tocais
é vida. Ou seja, não mate eles, vocês não podem matá-los, porque eles são meus ungidos, os meus profetas não podem ser mortos por vocês, vocês não podem maltratá-los, não. Está falando isso aqui. Quando fala aqui, ó, adiante, no versículo 17, adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo. E vai contando a história do povo de Israel e como Deus trabalhou ali, livrando-os, certo? Livrando-os da morte, do extermínio, da cessação, da continuidade de existência. Gostou dessa volta? Então, fala assim, tá vendo sim, a Bíblia tá certa. Não mate os pastores. Tá? Não bata neles. Isso é bíblico. Você pode até usar aqui, fazer uma alegoria, tá? Não mate os pastores. Tá? Não entre na igreja com a faca lá e mate o sujeito. É isso que você quer usar esse texto? É isso que ele quer dizer, tá bom? É isso que o texto quer dizer. Não vem com... Não. Acabou aqui. Vamos acabar com o negócio. Vamos lá. Indo para 1 Samuel. 1 Samuel é muito interessante. Porque essa unção que Davi reconhece em Saul é a unção que Saul recebeu. Que unção foi essa que Saul recebeu? Então Samuel tomou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul, e o beijou e disse, porventura não te ungiu o Senhor para ser príncipe sobre a sua herança? 1 Samuel 10, 1. Viu o texto? Ele recebe uma unção para reinar. Não tem nada a ver, não tem como você transportar esta unção específica para o dia de hoje. Tem rei na sua igreja? Se tem rei na sua igreja, procure outra. Porque você não foi chamado por Cristo para servir a um rei. Você foi chamado por Deus para ser atalaia, para ser sal, para ser luz. Agora, nada fala você servir um rei humano que está aí, espiritual, sobre você. Aqui, Saul recebe a unção de rei. Ele não é sacerdote, tanto que ele tenta sacrificar e mete os pés pelas mãos. Quem tem que sacrificar é Samuel. Ele começa a fazer as coisas tudo errado porque ele se acha no direito de chegar diante de Deus. Não, a unção que ele recebeu foi uma unção de rei, ok? Quando Davi chega até Saul, ele reconhece em Saul a unção de rei. Ele fala, não vou matar o rei porque foi Deus que levantou o rei. Ele está falando de morte. Mais uma vez, vamos lá para o Salmo. É errado matar pastores, é errado matar ungidos, ok? Todo mundo está de acordo? Até aqui nós estamos de acordo. Davi não mata. Agora, sobre a unção, o Espírito Santo que veio sobre Saul lá atrás, que era necessário para que ele reinasse. Meu queridão, quando Samuel unge a Davi, tá aí na sua Bíblia, depois dá uma conferida. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. 1 Samuel 16, 13 e 14. O Espírito Santo vai para Davi, tanto que Saul vira um endemoniado. Tá aí na sua Bíblia. Davi, aquele que agora recebe, que tem o Espírito Santo de Deus, ele tem que tocar lá para que o espírito imundo que está em Saul se retire. Ei, ungido, possesso por diabo. Você quer forçar muito a barra, queridão? Não existe isso, não. Não, esse pastor é ungido por Deus, não mexa nele. Mas ele fica endemoniado às vezes. Que é isso, rapaz? Quem são, então, os ungidos? A Bíblia fala sobre ungidos mesmo. Já falamos que a unção lá atrás era a unção de rei, mas também havia o Espírito Santo descia sobre as pessoas. Não estou falando sobre isso. E também o texto de Salmos está falando sobre a proteção de Deus sobre o povo, ok? Até então não veio nada para os dias de hoje. O que nós temos nos dias de hoje? Na graça, está falando sobre ungidos. Vamos lá na nossa Bíblia, que é melhor do que eu ficar falando. Eu fico falando aqui, depois alguém fala, porque o Rondinelli fala muita besteira. Vamos ver se a Bíblia fala besteira. Será que ela fala besteira? Olha, 1 João, no capítulo 2, 1 João, capítulo 2, versículo 20. Olha só, 1 João, capítulo 2, versículo 20. E vós possuís unção que vem do santo,
e todos tendes conhecimento. Está falando para a igreja que todos têm a unção do Espírito Santo. Ô, coisa linda! Você está aí, meu queridão, desanimado aí, falando assim, mas eu queria tanto ser ungido por Deus. Queridão, você é. Se você tem Cristo, você é ungido. E olha só, no versículo 27, 1 João, capítulo 2, versículo 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Não está falando aqui sobre você não buscar conhecimento. Está falando que você não precisa ser ensinado sobre a unção, porque a unção já está sobre você. Todo mundo, quando o véu se rasgou lá atrás, recebe hoje o poder, a autoridade, a possibilidade, a oportunidade de ser sacerdote diante de Deus. Não estou falando de pastor, não é todo mundo pastor, estou falando de função espiritual, ação espiritual, e nós todos somos ungidos pelo Espírito Santo, porque senão o Espírito Santo não ia agir em nós. Mas em cima disso, nós temos líderes hoje? Nós temos líderes? Temos. Olha só o que está escrito aí na sua Bíblia. Claro que temos, não estou falando aqui de uma anarquia cristã aqui, não. Tacar fogo em tudo, não. Temos líderes. Está aí na sua Bíblia, em Hebreus, capítulo 13, Hebreus 13, tá bom? Olha, vamos lá. Hebreus 13, 17. Diz assim, Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Olha bem, esse pessoal aí que é o líder seu, se ele é um líder cristão, ele vai ter que prestar conta sobre como é que ele está se tratando, porque você pertence a Deus, tá? Você é ovelha de Deus, ele está ali ajudando a apacentar. Então, se esse sujeito aí é um mal, sim, ele vai prestar conta a Deus. É o que o texto está falando. Então, seja submisso. Mas eu não estou falando aqui para você baixar a cabeça. Então, vamos falar com calma. Eu estou falando neste momento que existe liderança e você tem, sim, que estar debaixo de uma liderança. Não estou aqui defendendo a anarquia. Tem líderes sim, tem uma hierarquia, ok? Mas e quanto a esse cara aí que é todo errado? O que a gente vai fazer com ele? Bem, a Bíblia diz o que fazer com ele aqui em 1 Coríntios, capítulo 5. Eu vou ler o texto, porque é bem interessante. 1 Coríntios, capítulo 5. Olha bem, do versículo 9 diz assim, 1 Coríntios 5, 9. Já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros. Oi, será que um pastor que é adúltero é impuro? Será que ele é impuro? Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, roubadores, idólatras, pois nesse caso tereis que sair do mundo. Ou seja, não estou falando do pessoal geral aí que faz bagunça, não. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Au! E agora, hein? Diz aqui, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus julgará. Ou seja, o pessoal que está lá fora, Deus vai cuidar deles. Expulsai, vamos devagar, olha. Expulsai, pois, entre vós o malfeitor. O cara é todo errado e não pode mexer nele. Expulsai dentre vós o malfeitor. Tá aqui na Bíblia. Mas ele é pastor, eu não posso mexer. Não aceiteis, 1 Timóteo 5, 19. Não aceiteis denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, se alguém está chegando aí contra um pastor, contra um líder, não vá aceitando qualquer historinha. Isso acontece muito. Sabe o que acontece isso comigo? Às vezes tem gente que chega para mim e fala assim, poxa, pastor, como é que o senhor fez isso? Quando é que eu fiz isso? Porque fulano disse que fez isso. Quem é fulano? Ele disse aquilo lá. Não, chama fulano para ele falar na minha frente. Não, fulano disse que não quer se envolver com isso não. Olha que interessante. Hoje, na verdade, você fala mal de quem você quiser. Aqui está falando que tem que ter testemunha, certo? Ou seja, se alguém falar mal de alguém para você, de um líder, busque saber o que é antes de você sair por aí metendo a língua, que nós vamos falar sobre isso aqui ainda. Vamos lá. Mas só que não para aqui não. Olha que interessante. Quanto aos que vivem em pecado. Vamos lá. Não aceiteis denúncia contra um presbítero. Mas os que vivem no pecado,
repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. O que é isso aqui? Tá o cara todo errado e você passa a mão em cima da cabeça dele, o outro errado também vai gostar disso. Aí você vai criar uma rede de gente errada que você não consegue mexer mais. O cara começou a fazer besteira, repreende o fulano. É o que está escrito aqui, ó. Para que serve esse livro? Para que serve esse livro? Se o cara está errado, não interessa. Ah, mas o sujeito é um ungido. Se ele está errado, está escrito aqui, ó. Repreende ele para que ele pare e não seja mau exemplo. Um pastor ruim vai gerar membro ruim, vai gerar uma igreja ruim. Todo mundo ali naquele caos ali, sem um padrão, porque tá tudo de qualquer jeito. A Bíblia ensina, repreende. Oh, mas ele é pastor. Repreende. E se tá errado, repreende. Tá aqui. Gálatas 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Oi, tá aqui. Não seja escravo de alguém que não é ungido. Ah, mas ele é ungido por Deus. Como é que é? Por que ele é ungido por Deus? Quando é que ele foi ungido? Ah, alguém pegou ele, jogou óleo na cabeça dele assim, desceu o óleo pela barba de Arão e ele virou ungido. Não. Que é isso? Aonde está escrito isso? O ungido de Deus é aquele que recebe o Espírito Santo, ele produz frutos espirituais. Não é porque o cara recebeu um negócio lá e o cara é ungido. Foi levantado ungido, é líder ungido, é todo mundo. O líder tem que ser ungido, mas nem todo líder é ungido. Tomou? Ah, porque derramaram óleo lá. Então quer dizer que o óleo é mágico. Ele pega assim, dele e agora sou ungido porque derramaram óleo sobre mim. Bem, eu quero falar algo muito sério agora. Temos ungidos hoje? Temos. O Novo Testamento começa a nova linha dos ungidos, que eu falei que somos todos nós. É claro que alguns vão ser hierarquicamente superiores aos outros. Eu falei que existe autoridade, nós temos que sim nos submeter à autoridade. O que a Bíblia fala sobre ungidos? Nós podemos pegar vários aqui do Novo Testamento, vários discípulos e tudo, mas eu quero pegar um que eu acho que ele é um bom exemplo de ungido, Paulo, ok? Concordamos que Paulo era ungido? Você aceita aí que Paulo era ungido? Então vamos lá. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 8, eu vou ler um texto um pouco grande aqui, tá? Do versículo 8 em diante, diz assim, 1 Coríntios 4, 8. Já estáis fartos, já estáis ricos, chegaste a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós vivêssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo tanto a anjos quanto a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora, olha só, são os ungidos, ok? É um ungido que está falando aqui. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, fomos esbofeteados. E não temos morada certa. Nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos, somos injuriados. Bendizemos quando perseguidos. Suportamos quando caluniados, procuramos conciliação, até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Eu não vejo nesse texto, e em nenhum outro texto, Paulo falando assim, eu estou reivindicando a minha posição de ungido. Eu estou reivindicando porque você está se levantando contra o ungido, então agora eu amaldiçoo você. Se você não sair da minha frente, eu vou te arrebentar, isso? Eu vou passar por cima de você. Eu não sou palhaço não, eu sou homem de Deus. Tu és filho das trevas, do diabo. Eu vou para o céu e se tu não te converter, tu vai para o inferno. Fofoqueiro da internet que vive caluniando, zombando dos homens de Deus.
usando a internet como instrumento de Satanás. Deus vai cobrar de você. Bota pra cá mesmo, bota pra cá. Deus vai cobrar de você. Deus vai ferir você, viu? Os ungidos de Deus são servos, não são arrogantes, não são petulantes, não se acham, não são aqueles que sentam nos primeiros lugares das mesas, porque estes, se não forem convidados, a Bíblia fala que passarão vergonha, tá? E deixa eu falar agora aqui, presta muita atenção agora nisso. Presta atenção, tá sentado, prestou atenção? Ser santo não é ser sagrado. Ser santo não é ser sagrado. Ser santo somos todos nós que buscamos a santidade, mas isso não nos torna sagrados. Sagrado é algo que só compete a Deus. Deus é sagrado. Nós não. Não existe homem sagrado, a não ser Cristo que passou por aqui. Tem muitos líderes que fazem, eu sou ungido, eu sou sagrado. Não. Sagrado só Deus. Se você está numa igreja, agora é muito sério. Se você está num lugar onde o seu líder se acha sagrado, cai fora. Você está numa seita, tá? Se o cara se acha sagrado, cai fora. É uma seita. Não tem papo, é seita. Homens de Deus são santos, não sagrados. Porque o sagrado você não pode ir contra ele. Você não pode ir contra Deus. É sagrado. Agora, nós, ungidos de Deus, somos santos. Eu tenho aqui 2 listas que eu fiz para a gente encerrar isso aqui, tá? Primeira lista são para os pastores ungidos, os líderes ungidos. Algumas coisas que você tem que parar para pensar. Para pensar. Primeiro, se você é ungido de verdade, se coloque no seu lugar de ungido. Você aprendeu com Paulo? Você aprendeu com Paulo? Ele falou, nós somos escória. Sabe o que ele quis dizer? Ele quis dizer, nós estamos aqui prontos para passar por tudo, para passar por qualquer coisa por Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Não devolva mal por mal. Então, se você é um desses pastores, líder, que está falando assim, porque Deus vai pesar a mão sobre você, porque Deus... Você está errado. Você está errado, pronto, acabou. Larga de ser besta. Está errado e pronto. Outro, Mateus 5,44. Ame o seu inimigo. Bendiga o que te maldiz. Você viu a lista? Ou seja, se alguém está fofocando contra mim, bendiga. Você foi chamado como ungido, então sofra. Sofra pelo Cristo que você ama. Não fica dando uma de, não, porque não pode mexer em mim, porque eu tenho uma aura, eu tenho... Para com isso. Se você é ungido de verdade, você é servo, você serve, você abençoa pessoas, você é aquele que as pessoas querem seguir. Tem pastores que vão aterrorizando os outros, achando que assim mantém os membros. Amado, você tem que ser seguido porque você é bom, porque você tem alimento para o povo, porque você é uma pessoa honrada. Eu quero ter pessoas me seguindo, eu quero ter discípulos que me sigam porque me amam, porque veem em mim a Cristo. Não porque eu estou aqui, se você se levantar contra mim, se você fizer isso, se você é aquilo, porque eu sou ungidão, eu sou isso, se você encostar em mim, cai um raio e te mata. Ei, a Bíblia não fala nada disso. Que nós sejamos seguidos, porque nós somos exemplo, que nós pagamos o preço, nós nos humilhamos na presença de Deus. Assim você deve ser ungido, não essas coisas que têm sido por aí. Agora, recado para você que persegue. Pensou que eu não ia ter nada disso? Primeiro, se você falar mal contra um ungido, você vai pagar um preço. Aí você fala assim, mas você não acabou de falar que... Não, você vai pagar o preço. Não é porque você está falando mal do ungido do outro, não. É porque isso é pecado. Murmuração, levantar testemunhos falsos, ou verdadeiro até se levantar contra, começar a murmurar, é pecado. É pecado. Está na Bíblia isso. E não seja rebelde. A obra está ali, você está começando a querer botar fogo nas coisas. Não seja rebelde. Nós lemos hoje, tem que ser submisso ao reino, ok? Mas, aí é que está. Efésios 5:11.
Não seja conivente. Ser conivente é pecado. O que é ser conivente? O cara é adulto e você está ali. Não, eu vou ficar aqui porque eu não posso me levantar contra um ungido. Deus vai te cobrar isso também. Está na Bíblia. Está aí, ó. Na sua Bíblia. Não seja um escondedor de pecados. Não, não é comigo. Sabe, hoje tem muito essa questão. É a unção, sabe? É a unção de Pilatos. Não, eu lavo minhas mãos, ó. Eu não tenho nada a ver com isso. Eles estão errando ali, estão errando aqui, estão errando lá. Não, você não pode fazer isso. Tá lá em Provérbios 28, tá em 1 Coríntios 5. Tá aí o texto para você dar uma olhada. Dá uma lida com calma. Tá, se tá errado, não seja conivente. Não participe. Não sente na mesa. A Bíblia manda você fazer isso. Se isole, se livre disso. Ah, mas o pastor lá não para de pecar, ele tá errado. Cai fora. Converse com a sua liderança superior e fala, ó, tá fazendo isso, isso e isso. Tem prova? Você tem prova? Vai lá e faz. É o que a Bíblia manda você fazer. Se não resolveu, aí tome uma postura sua. Não vai sair na rádio, Facebook, falar, porque grava vídeo no YouTube, né, falando mal de um e de outro. Não, isso não é reino, isso é pecado. Tá? Porque você está afetando o reino. Você não está afetando o fulano, está afetando todo o reino. Isso é errado. Falou, não resolveu? Vai, procura outro lugar, tá? Mas não se submeta. Não fica ali porque ele é ungido. Não, ele já foi. O Espírito não está nele. O Espírito Santo não opera no meio do erro. A gente olha para, às vezes, as pessoas olham assim, os crentes têm muito disso, essa crentaiada tem muito disso. Olha assim, sabe? E vê um cara lá todo errado, e é cristão, e fala assim, é ruim desse cara ser crente, hein? Ó, todo errado. Mas o pastor pode. O pastor pode ser todo errado porque ele é ungido. Por favor. Mas você conversou, não deu jeito, fez isso, não deu jeito, não comece a sentar o pau não, porque você vai começar a atingir o reino como um todo. Você começa a atacar a obra, e a obra é de Deus. O homem pode ser do diabo, tá? O cara pode estar lá e pode ser servo do diabo, mas a obra é de Deus. Não se levante contra a obra de Deus. Resumindo sobre tudo aqui, ungidos de Deus existem. Todos nós somos ungidos. Entre todos os ungidos, existem aqueles que foram chamados para funções especiais, específicas, hierárquicas, funções de liderança, de apacentadores. Esses recebem mais dons de Deus, sim, porque eles buscam mais a Deus. Esse pessoal mais elevado não tem autonomia para jogar maldição em você nem nada. E eles também não são imunes, não tem nenhuma imunidade diplomática, não. Se o cara fez erro, ele está errado. E não é erro seu se você vai lá e conversa com ele. Você não tem que aceitar erro nenhum. Nós acabamos de ver os textos aqui. Não seja conivente, ok? E a sua postura diante do seu líder que seja uma postura mais saudável. Olhe ele com outros olhos, não com medo de, ele é ungido, se ele... Não. Ele é servo de Deus, ele está sobre você. Se submeta, obedeça, cresça junto com essa pessoa. Também não saia todo doidinho, tem crente muito doído. Aí o cara não falou, ele já está saindo, está fazendo... Não, você está errado. Nesse ponto você está errado. Respeite hierarquicamente essas pessoas que estão acima de você. Não seja rebelde. Agora, se o sujeito está em erro, aí é que está. Se o sujeito está em erro, se ele está em pecado, aí faça o que está na Bíblia. Não seja conivente, não acoberte pecados, tá? E não vem com essa, porque ele está roubando, mas deixa ele lá que Deus vai cuidar dele. Tá, você vai deixar Deus cuidar. Mas você não precisa ficar submisso a ele, não. Isso é bíblico, tá? Nós não podemos ficar cobertando pecado e nem ficar debaixo de maldição. Nós lemos vários textos aqui hoje. Gente, espero que eu tenha ajudado um pouco. É um assunto complicadíssimo, turbulento, tá? E que Deus abençoe vocês. Vamos estar falando sobre mais coisas aqui. Comente aí, comente aqui. Às vezes o pessoal vai comentar... Eles comentam no Face, eles comentam por e-mail. Comente aqui no YouTube, para quê? Para que você compartilhe com outro irmão. De repente você tem uma dúvida que o outro também tem. A gente vai trabalhando juntos aqui, tá bom? E se inscreva no nosso canal, gente. Se você gostou do vídeo, que custa dar um joia? Eu só preciso, às vezes eu fico sem saber. Eu olho e falo assim, eu não sei quantas pessoas mesmo estão gostando disso. Eu vou parar de fazer esse negócio aqui. Ou não. Vamos ver. Seguimos aí. Que Deus abençoe vocês. E nos vemos.